saúde. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Linux Tips. Esse vídeo aqui é mais do que especial. Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo da semana DevOps, ok? Então hoje aqui, segunda-feira, 8 da noite, ainda você está vendo pela primeira vez esse vídeo, está vendo no horário, parabéns. Agora não, se você está vendo aí durante a semana, outra data, muito bom proveito aí da semana DevOps. Esse aqui é o primeiro dia, segunda-feira ainda, vai ter a terça, quarta, quinta e sexta. O Matheus vai preparar bastante conteúdo interessante, vai ter mais vídeo meu, então aguarde a semana que vai ser muito bom, ok? Então, só para não perder o costume, roda a vinheta do canal, vou dar mais um gole nessa rizoma Double Dry Hopping, ai meu Deus do céu, vai! Então vamos lá pelo primeiro vídeo. O primeiro vídeo é o que é o DevOps, né? Vamos falar aqui o que é o DevOps, para que serve, qual a ideia do DevOps. Então senta aí, pega lá sua cerveja, porque vamos falar muita coisa interessante aqui nesse nosso primeiro dia da semana DevOps, ok? Primeira coisa, quando começou, né? Bem, o primeiro papo sobre DevOps oficialmente aconteceu em 2009, lá na Velocity. A Velocity é uma conferência aí da O'Reilly, sensacional. Então lá foi o primeiro talk, é onde duas pessoas do Yahoo, ó, finado Yahoo, que Deus o tenha, Yahoo. Duas pessoas do Yahoo, daquele Flirk, né? Pra quem não lembra, o Flirk é o legado, né? A versão antiga do Instagram, onde o pessoal ficava fazendo fotinha antigamente. Você lembra disso aí? Lembra? Então, olha só, eram duas pessoas, dois engenheiros lá do desenvolvedor e tudo mais, lá do Flirk, foi fazer um talk lá na Velocity falando sobre DevOps, falando como eles conseguiam fazer mais de 10 deploys por dia, se eu não me engano. Aqui na descrição do vídeo vai ter lá o link dessa apresentação, aí eu vou procurar e vou colocar pra vocês, ok? Então foi a primeira vez que você ouviu o DevOps, assim, propriamente dito, ou então pelo menos esse espírito, né, de DevOps, de você fazer uma porrada de deploys por dia. Pô, Jefferson, deploy quer dizer se é DevOps ou não? Não tem nada a ver, mas você vai ver que no final das contas tem a ver alguma coisinha, certo? Um pouquinho antes disso, ainda em 2008, teve uma lista de Agile, né, de sysadmins Agile aí, falando um pouquinho sobre essa interação que devia ter entre desenvolvimento e infraestrutura, uma infraestrutura mais ágil. E ainda em 2009 nós tivemos o primeiro DevOps Day, ok? Que é justamente lá o pessoal que começou a falar do Agile lá atrás, em 2008, montaram um evento, se eu não me engano esse evento aconteceu na Europa, ok? Então foi o nosso querido DevOps Day, o primeiro em 2009. Inclusive em 2010 teve a versão Tupiniquim, né, a versão brasileira, e teve aqui o DevOps Day acontecendo aqui no Brasil, ok? Para que você tenha uma ideia, de todo o evento aí do DevOps Day, o que os caras faziam? Eles faziam um videozinho engraçadinho do começo, olha só o primeiro, tá o link aqui embaixo para que vocês vejam também, e o do Brasil aí que tem futebol e samba, né, olha só, também tá o link aqui embaixo para que vocês visitem lá. Quando vocês forem visitar nessas páginas aí com esses vídeos, coloquem lá nos comentários hashtag LinuxTips, hashtag Semana DevOps, hashtag CodeOps, ok? Olha só o tanto de hashtag. Bem, então tá muito fácil, tá claro aí, ok? Então o DevOps começou nessas alturas, ainda nós não falamos o que é o DevOps, para que serve, como que é, mas aguenta aí que você vai ficar sabendo. Agora que nós já falamos sobre os eventos que aconteceram, de quando ele surgiu, vamos falar uma coisa que é bastante importante, o Manifesto DevOps. Como você pode ver, olha só, aqui nesse slide você vê, não tem manifesto DevOps, né? Somente esse, tá vendo as aspas aqui? No meio das aspas tá o manifesto, não tem porra nenhuma. Nunca ninguém fez um manifesto aí para o DevOps. Aliás, tem vários manifestos, mas nenhum conciso, nenhum consistente aí sobre o DevOps, e talvez seja isso o grande barato do DevOps. Essa cerveja tem que durar esse vídeo. Como não tem manifesto, então fica muito mais difícil, por exemplo, de você saber se você é ou não DevOps, se você está aderente ou não ao DevOps. Não é como um ITIL que tem lá as cartilhas que você pode consultar e ficar batendo os pontos se você é DevOps ou se não é, não é? E até melhor, porque DevOps não é somente uma postura, é uma porrada de coisas, cultura, ferramentas, é tudo, ok? Fica aí que você vai entender mais. Então nós não temos um manifesto. Como não tem um manifesto, acaba gerando o quê? O meu DevOps, o seu DevOps, o dele DevOps, aquele DevOps, o outro DevOps, enfim, vira uma bagunça, ok? Porque cada um faz o seu DevOps e acha que tá ok. E de certo ponto tá ok? Você precisa saber aí qual que é o seu, onde você deve se encaixar, né? E desde que funcione, né? Que você consiga impor, né? Se tá impor impor é ruim, né? Como você consiga colocar em prática aí os conhecimentos DevOps, eu acho que vai ficar bastante legal, certo? Certo? Sim ou não? Então é isso, né? Você tem que colocar as práticas, se é ou não igual do vizinho, dane-se, tem que funcionar pra você.
E é sobre isso que nós vamos falar aqui, ok? Do nosso DevOps, do que nós pensamos do que é o DevOps. Eu e o Matheus trabalhamos há muito tempo já em empresas que adotam o DevOps aí. Acredito que numa das primeiras empresas que realmente adotaram o DevOps e funcionou aqui no Brasil. Mas olha só, Jefferson, você falou que tem um monte aí, né, que tem o seu DevOps, então como que vai funcionar? Como que você vai fazer? Bem, o que eu vou tentar passar para você aqui é o nosso DevOps, o que nós entendemos de DevOps, o que nós aprendemos ao decorrer dessa carreira em empresas que praticam DevOps, grandes empresas multinacionais aí que praticam DevOps há bastante tempo, para que você entenda aí o DevOps, para entender as características e tudo mais. Então preste atenção aí, né? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é o quê? Como que é hoje? Como que funcionam as coisas hoje? Bem, nós temos aí se é DevOps, DevOps. Como que é o Dev hoje? O desenvolvedor ele vai lá, fica codando o código dele, né? Fica codando o código é ótimo, né? Fica escrevendo o código dele, compilando lá os pacotinhos dele, subindo já é cultura do desenvolvedor usar um Git, por exemplo, da vida para versionar o código. Então o desenvolvedor já tem lá o seu mundinho. Só que qual que é o problema do desenvolvedor? Sempre acaba sendo o sysadmin, a operação, porque lá na cabeça do desenvolvedor, ele não consegue entender o porquê que o sysadmin não faz logo o deploy, porque essa demora para pegar depois que ele já testou lá no ambiente de desenvolvimento dele, por que demora para ir lá para o ambiente de produção, ou então ainda o desenvolvedor reclama porque que ele não tem lá os ambientes, né, o dev, né, para que ele consiga testar os códigos, depois um QA da vida, um stage, finalmente prod, por que não são parecidos? Enfim, são diversas as reclamações do desenvolvedor, e isso acaba dificultando bastante o relacionamento entre o dev e o sysadmin, porque o sysadmin, no final das contas, vocês vão entender que não tem culpa nessa história toda. Já a operação, já o sysadmin e o pessoal da operação, ele prega pelo quê? Prega pela segurança, ele quer a estabilidade, ele não quer ter dor de cabeça, ele não quer que o pessoal ligue pra ele de madrugada falando que o deploy foi pro saco ou que o pacote quebrou. Aquela feature lá, na verdade, é nada mais do que o novo bug, né? Não é um feature, é um feature as a bug, né? Que aquela feature, que aquele deploy foi feito lá, virou um bug e acabou acarretando uma porrada de problema pra produção. O sysadmin não quer isso, a operação não quer isso. Então olha como que é difícil a vida do sysadmin, aonde todo mundo cobra para ele a estabilidade, que o site esteja em pé, a aplicação funcionando, só que o dev, em outro lado, ele quer o quê? Rapidez. Então você não pode ter bons frutos, né? Quando você quer de um lado agilidade, do outro estabilidade. Fica bastante complicado somente falando assim, ó, faz o meu mais rápido, calma, tem que ser mais devagar, porque eu tenho que cuidar da operação. Não, mas eu preciso que você faça esse deploy mais rápido. É, mas eu não posso deixar, porque tem o pessoal de mudanças. Enfim, tem todo aquele drama que acontece entre dev e ops, ok? Então o desenvolvedor, o pior problema dele é que não consegue colocar em produção rapidamente tudo que ele desenvolveu, e o sysadmin, ao contrário, ele não consegue ter a estabilidade, porque os devs ficam pedindo toda hora para que façam deploy, e com isso a estabilidade do site é afetada. Então aí eles ficam brigando bastante, chegam até se matar. Sério, já vi nego sair na mão por conta disso, é foda. Bem, então vocês entenderam o quão é caótico hoje o cenário, não é? O de vocês é na empresa de vocês. Fala pra mim, não é assim já? Não é caótico? É triste, né, rapazinho? É bem complicado. Eu garanto, se você é um desenvolvedor, você tem grandes problemas lá com o seu sysadmin, com o pessoal de operação, e se você é um sysadmin, se você é de operação, você tem grandes problemas com o seu desenvolvedor. Mas nós estamos aqui para melhorar tudo isso, e a partir de agora, quando você conhecer o DevOps, você não vai ter mais problema com o seu desenvolvedor amiguinho, você não vai ter mais problema com o seu sysadmin amiguinho, e você não vai mais bater na sua esposa, no seu cachorro, você não vai mais beber, você não vai fazer nada de ruim, você sempre vai fazer coisas boas, porque agora você é um cara que conhece o DevOps, você conhece a luz. Pô, Jefferson, gostei, é muito interessante esse teu papo de DevOps e tudo mais, mas a minha empresa, ela vai gostar dessa ideia? Ela já sabe disso? Como que eu faço com a minha empresa? Bem, cara, é verdade, né? Mas olha só, hoje como que funciona, né? Eu falei que a vida é triste do dev, do sysadmin, mas grande parte da culpa disso tudo é da empresa, e também quem mais sofre com isso é a própria empresa, bem? Porque a empresa, ela fica lá no chicote, no sysadmin falando estabilidade, estabilidade, e vai lá no chicote com a outra mão, batendo no desenvolvedor, falando inovação, rapidez, que não sei o quê. Então a empresa, muitas das vezes, é a principal culpada por tudo isso. E o pior, a empresa não dá o suporte necessário para que o desenvolvedor, por exemplo, consiga fazer o trabalho da melhor forma. Como assim? Disponibilizando para o desenvolvedor todos os ambientes para que ele possa testar o software dele. O ambiente de dev, de QA, de stage. E a empresa precisa ajudar também o sysadmin, fornecendo as máquinas necessárias, equipamentos necessários para que você tenha uma resiliência, uma redundância, né? E também pedindo para que você tenha todos os ambientes para que teste bastante o pacote antes de ele entrar
em produção. Então, olha só, a empresa tem grande parte de culpa nisso. Mas eu te falo o seguinte, a empresa é a que mais sofre com essa briga entre sysadmin e desenvolvedores. Eu digo por quê? Porque acaba demorando muito os deploys. Então, por exemplo, se o sysadmin fecha bem a infraestrutura dele, não permitindo os deploys, a sua empresa não inova com tanta rapidez. Agora é o contrário. Se o desenvolvedor consegue colocar agilidade e rapidez, só que se o sysadmin lá abriu a porteira e tudo mais, o que acontece? Você acaba tendo problemas de disponibilidades frequentemente. É verdade ou não é? Então preste atenção, não vacila não. A empresa tem grande parcela de culpa nessa história. Só que se você perceber, olha só, o dev desde o começo está acostumado a versionar o código dele, ele está acostumado a ter uma porrada de ferramentas que facilitam a vida dele. Então, por exemplo, ele tem o Jenkins lá que consegue, entre outras coisas, fazer alguns testes, né? Ele cria um pipeline, ele faz diversos testes no código, testes aí com Selenium, com SolarCube, consegue buildar no pacote, tudo já meio que automatizado. Então, para o dev, isso tudo já está mais fácil. Então, o que eu vejo bastante nas empresas hoje é uma porrada de pacotes, uma porrada de produtos novos, desenvolvidos lá pelos programadores e tudo mais, só que não tem rapidez para colocar isso em produção, porque ainda a infraestrutura é o gargalo. Sim! Eu que nasci sysadmin, eu tenho que confessar, a infraestrutura se tornou um gargalo. E eu posso explicar, porque hoje é bem comum você ainda ver sysadmin fazendo deploy em 50 máquinas, uma de cada vez, ou então abrir aquele shell nojento lá com 50 máquinas. É triste. Tudo isso acontece porque ainda a infraestrutura não está ágil, né? Como assim não está ágil? A maioria das empresas, por exemplo, não utiliza um gerenciador de configuração, ou seja, se eu preciso mudar uma linha de um maldito arquivo, eu tenho que entrar em todas as minhas máquinas e mudar. Se eu tivesse lá um gerenciador de configuração, tipo um Chef, um Ansible, um Puppet, um Chef Engine, eu não precisaria disso, alteraria na receita e subiria lá todas as modificações automaticamente na minha infraestrutura. Muito mais fácil do que a maioria dos sysadmins aí da vida, que varam a madrugada fazendo janelas absurdas por conta de não ter um gerenciador de configuração. É triste, não é? Outra coisa também é que você não consegue monitorar, o sysadmin ainda não está com a cabeça de monitorar tudo, de tirar métrica de tudo. O desenvolvedor desde o começo faz testes, já está acostumado com esse cenário. O desenvolvedor sempre esteve bastante perto do QA, da equipe de QA, então ele já conhece bastante como testar aquilo que ele está fazendo. O sysadmin quase nunca se preocupa com monitoração, monitora alguma coisa ou outra, mas ainda manual, nada automático. O servidor não entra já monitorado, então tem vários gaps. Todo esse processo para colocar uma máquina em produção é bastante custoso e isso faz com que demore bastante para que você consiga ter lá o seu aplicativo em produção e para que o sysadmin consiga ter segurança de colocar rapidamente um pacote em produção. Triste, não é? Foda, trabalhoso. Já chegamos até aqui nessa conversa, vamos começar a falar sobre infraestrutura ágil. Vai fazer todo sentido na sua vida. O que é uma infraestrutura ágil? É uma infraestrutura que você consiga fazer mudanças rapidamente, que você consiga crescer o seu ambiente rapidamente. Bem, com isso se faz necessário alguns softwares, algumas chavinhas, alguns procedimentos são chaves nesse processo. Então, por exemplo, você precisa de orquestradores. Como assim orquestradores? Por exemplo, se você roda container na sua empresa, se você não tem um Kubernetes da vida, se você não tem um Swarm, um Docker 1.12, um 13 lá rodando, se você não tem um Mesos da vida, fica muito mais complicado o gerenciamento, orquestrar o seu ambiente. Até mesmo o vCenter lá do VMware, você precisa de um gerenciador, de um orquestrador. Aí você tem o OpenShift, se você quer utilizar containers lá com o OpenShift da Red Hat, se você quer criar o seu IaaS, você tem o OpenStack, enfim. Você precisa desse orquestrador, um cara que vai gerenciar a sua infraestrutura, que vai gerenciar, vai equalizar as suas máquinas virtuais, ou seus containers, ou seja lá o que for. Então, orquestrador é uma das primeiras peças aí de uma infraestrutura ágil. Outra peça bastante importante, até comentei com vocês agora há pouco, é o gerenciador de configuração. Gerenciamento de configuração, o que é isso? São softwares como o Chef, como o Puppet, como o Chef Engine, como o Ansible, que eles garantem a configuração do seu ambiente, garantem um padrão. Quando você quer fazer automação, quando você quer ter agilidade, é fundamental que você tenha padrão. Se você não tiver um padrão, fica bastante difícil. Para que serve o gerenciador de configuração? Vamos imaginar o seguinte, se eu preciso mudar uma linha lá do meu arquivo do Apache, por exemplo, eu vou lá na receita e modifico. Vocês vão ver aqui como trabalhar até com o Chef aqui durante a semana DevOps. Então eu vou lá e modifico, eu crio, modifico uma receita, vou lá e aplico no ambiente. Automaticamente 10, 20, 40, 50, 200 máquinas serão impactadas de acordo com a minha configuração.
beleza? Agora vamos imaginar o seguinte, que durante o troubleshooting de alguma coisa, o pessoal da minha infraestrutura lá, o suporte foi lá na máquina e alterou, sei lá, um sysctl da vida, algum parâmetro lá do Linux, alterou para fazer algum teste, algum troubleshooting. E esqueceu, ficou lá. Ele deslogou da máquina e seguiu a vida dele. O que acontece? Quando o chefe, o puppet, qualquer um desses caras passaram novamente da máquina, que você consegue configurar isso a cada 30, 10, 20, 1 hora, ele passa na máquina, um cliente dele, ele vai desfazer a alteração que foi manual e vai deixar a sua configuração igual da receita. Ou seja, você não vai ter mãozada no seu ambiente, vai garantir sempre que o seu ambiente está nivelado, está bonitinho, está tudo ok com o seu ambiente. E quando você precisar fazer alguma mudança, será muito rapidamente. Olha só, sua infraestrutura já se tornando mais ágil. Nós já vimos o orquestrador e o gerenciador de configuração, gerenciamento de configuração, chefe, puppet, eu gosto do chefe. Uma outra coisa também que você precisa ter aí na sua infraestrutura ágil é um bom provisionamento, né? Você precisa provisionar as suas máquinas rapidamente. Você pode ter aí, por exemplo, o ManagerQueue, que vai provisionar rapidamente as máquinas do seu ambiente. Se você quiser, por exemplo, aprovisionar máquinas virtuais ou containers, você precisa fazer isso rapidamente e de maneira muito fácil. Por isso que nós recomendamos sempre que você tenha um painel aí onde o próprio usuário, seja o desenvolvedor, o DBL, consiga clicar. Eu quero uma máquina, essa máquina tem que ter um banco MySQL, eu quero outra máquina que você tem Nginx, manja num catálogo como se fosse a AWS. O cara vai lá, coloca no finish e a máquina é cuspida, a máquina é criada lá do outro lado. Isso daí tem que ser automático, tem que ser rápido a criação de um novo ambiente, de um novo nó dentro da sua infraestrutura. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho 50 máquinas debaixo de um VIP lá do meu site, né? E tô lá numa Black Friday da vida, numa promoção, vai vir bastante gente pro meu site, eu tenho que ter agilidade para crescer esse meu ambiente, sei lá, para 80 máquinas, acabou o Black Friday, tenho que ter agilidade também para devolver essas máquinas, diminuir meu ambiente, ok? Provisionamento, então, é fundamental nessa história de infraestrutura ágil. Jefferson, seu safadinho, saquei, então, infraestrutura ágil é essa porra desse DevOps. Porra, cara... Você errou, né? Não tem nada a ver. Infraestrutura ágil é apenas mais um pedaço aí do que você precisa para ter um ambiente DevOps. Então, Jefferson, eu sei que tem infraestrutura ágil, já sei um, né? Agora, qual que é o outro para eu ter? Cultura, mano. É fundamental a cultura DevOps. Mas como assim cultura? No começo eu tinha um pouco de dificuldade de entender esse lance de cultura. Achava que era muito negócio de, sabe, de ajuda, né? Aqueles livros de autoajuda, eu achava meio complicado. Mas não, cara, a cultura é fundamental. Como assim a cultura? Você precisa ter empatia, você precisa se colocar no lugar do seu coleguinha. Vamos imaginar o seguinte, se você é um desenvolvedor, você precisa se colocar no lugar do sysadmin. Como assim se colocar no lugar do sysadmin? Puta, que história ridícula. Cara, da seguinte forma, vamos imaginar o seguinte, né? Você vai fazer o seu software, você precisa lá ter o cuidado de saber o que monitorar, de tratar o seu erro. Imagina sua aplicação explode lá em produção com um erro grosso lá, que você não teve o mínimo de cuidado de tratar para fazer a vida do sysadmin melhor. E a mesma coisa acontece com o sysadmin, né? Com toda essa amarração, com esse amor por produção, de não deixar subir o pacote. Simplesmente por não deixar, ele pode se colocar no lugar do dev, de tipo, pô, o cara trabalhou a maior cota pra fazer uma sprint inteira aí, quero colocar em produção, ajudar o cara, pô, que sacanagem, né? E tem que pensar, manja, tem que ter empatia, você precisa se pôr no lugar da outra pessoa. Então um dos pontos aí da cultura DevOps é o que? A empatia, se pôr no lugar dele. O que eu vejo aí por aí de engenheiro se achando, né, porque é acordado de madrugada pelo suporte, porque o suporte não conseguiu resolver um problema em produção. O engenheiro fica puto, reclama do cara, mas ó, engenheiro, o culpado é você, truta. Por que você é o culpado? Porque você não documentou direito, você não tratou o erro direito, certo? Você não monitorou direito, porque se você tivesse feito esses 3 caras, documentado, monitorado, certo? E ainda tratado o erro bonitinho que estourou lá em produção, os caras do suporte teriam conseguido tratar e ele não estaria incomodando a vossa realeza essa hora da noite, ok? Então larga a mão de ser vagabundo e pôr a culpa nos outros e tenha empatia, se põe no lugar do cara, trate o erro, monitore e documente, certo? Um passo da cultura DevOps. Uma coisa simples do dia a dia em relação à cultura DevOps, eu tive com a minha esposa mostrou aí, falou, olha DevOps na cara, pá, você fica falando sobre DevOps e não entende, ô babaca. O que acontece? Aqui na minha cidade tem lá o coletor de lixo, só que aqui ela é bastante chata com lixo, ela separa bonitinho lá pra reciclagem, tem 3 lixinhos lá, né, esse aqui é de embalagem, esse aqui é de lixo sei lá qual, esse aqui é do outro lá, certo? Aí coloca 3 lá, tudo bonitinho. Só que aqui o que acontece? O coletor de lixo pega aqueles bagulhos e joga tudo debaixo lá dentro do mesmo caminhão,
caminhão e foda-se, o que ela separou aqui, ele caga pra ela. Joga tudo lá dentro e foda-se. Esse cara não sabe o que é DevOps, né? Bem, eu perguntei pra ela, falei, mas que diabo, você perde maior tempo fazendo isso, o cara pega lá do caminhão, joga tudo lá dentro, daí ela me responde com um tapa na cara gigantesco, falando, mas o cara que tá lá no lixão, o cara que tá catando lixo, separando o lixo lá no lixão pra vender, pra reciclar, pra ele vai ser muito mais fácil, porque vai estar organizado em saquinhos, então eu vou ter aqui o da reciclagem, vou ter aqui tudo bonitinho, o cara não vai pegar e mexer, por exemplo, no lixo do papel higiênico lá, enquanto ele tá procurando coisa pra reciclar. Olha só que foda, olha só o tapa na cara da sociedade que ela me deu com esse negócio. Isso daí é DevOps, cara. Se pôs no lugar do outro lá na ponta do cara que vai lá selecionar o lixo para reciclagem. Foda, não é? Pensa aí. DevOps extravasa tecnologia, vale para tudo no dia a dia. Para pra pensar. Ó, minha cerveja tá acabando, hein? Tá acabando o vídeo, será já? Porque, olha... Bem, outro pilar bastante importante para você ter um ambiente DevOps, além da cultura, também é a automação das coisas. Você precisa automatizar todos os processos. Aquela coisa chata que você faz no dia a dia tem que ser automatizada. Muito da automação você vai ganhar já com o chefe, com o Puppet, lá com o gerenciamento de configuração. Mas ainda tem muita coisa que você precisa criar scriptzinhos, por exemplo, se você precisa falar com uma caixa, um Infoblox da vida, um Big IP, sei lá, qualquer caixa, você precisa automatizar, sei lá, para alocar IP, alocar DNS, não vira você pegar e ir lá, logar na ferramenta, lá no appliance, selecionar tudo na mão, não dá, né? Tem que fazer lá um script. Aí que pega muito linguagem de programação de script, pode ser um Ruby, pode ser um Python, que você vai ver aqui na Semana DevOps também, olha só que foda, hein? Tá claro? Então é fundamental a automação das coisas. Então, por exemplo, eu tenho lá um software que abre meu ticket, minha mudança. Se eu tenho 10 mil telas nesse software, puta, é custoso pra caramba pra mim. Então não tem automação. Automatizei tudo que eu precisava de dev, tudo de operação, só que ainda eu fico preso na ferramenta de abertura de processos, não dá. Então por isso é importantíssimo também a galera de processo da empresa entender o DevOps e também customizar os processos para que seja possível ter agilidade, ou seja, automatizar algumas aberturas e fechamentos de incidentes, por exemplo, e facilitar o quanto mais aí a aprovação ou não, né, de mudanças no ambiente de produção. Então, processos têm grande parcela de ônus ou de bônus nisso, da mesma forma como a equipe de segurança, o SecOps hoje, né, que tem que estar bastante integrada com operação. Fácil, não é? Outra coisa bastante importante é você medir e monitorar tudo. É importantíssimo você ter aí uns dashboards do Grafana lá da vida, um Greylog, um Splunk, um Kibana, para que você possa fazer dashboards com os logs. É importante você ter um Zabbix bem configurado lá, um New Relic, se você também está utilizando, sei lá, um New Relic da vida, é importantíssimo, né? É importantíssimo você utilizar um Riemann da vida, que é uma maneira nova e uma nova maneira de você monitorar as coisas. E aí tem uma porrada de outras soluções para que você possa monitorar. Então seja lá monitorar pacotes, monitorar porta, monitorar comportamento, log, tudo isso é importante. Fazer bastante dashboard, fazer bastante gráficos para que todo mundo possa entender, olhar para aquela tela e olhar, puta, olha só, depois daquela mudança eu tive uma melhora aqui, ou depois daquela mudança piorou, né? Eu tô tomando mais erros, para que o seu gerente, seu diretor, que às vezes não é técnico, um desenho bonitinho lá, fica mais fácil para ele entender, não fica? Garanto que sim, fica, né? Então é importante, porque se você faz uma mudança no ambiente e você não consegue medir se é melhor ou pior do que estava, não adianta essa mudança, fica crítico, né? Fica perigoso demais. Então é importantíssimo monitorar e medir tudo, inclusive automatizar aí o processo de monitoração, né? É importante você não gastar tempo monitorando as coisas individualmente, é triste, né? Um dos pilares bastante importante é também você compartilhar as notícias, né? Falar as coisas boas que estão acontecendo no ambiente, quantos deploys vocês estão fazendo, quais são as melhorias do ambiente, o que mudou com os seus deploys, com as coisas, com o seu trabalho, o que o seu trabalho mudou na companhia, porque você merece receber o que você ganha, todas essas coisas, mas já precisa compartilhar. Mas também não somente as coisas boas, também é importantíssimo você compartilhar as coisas ruins. Por exemplo, os problemas com deploy que você teve, quais são os erros que fizeram vocês aprender alguma coisa, o que através de um erro você melhorou outro processo, tudo esses dramas da vida aí de um carinha de TI, de um garotinho de informática, do garoto da informática, deve ser compartilhado lá com toda a equipe, tanto os acertos como os erros, ok? Não pode ter post-mortem lá achando que isso é uma vergonha, não, tem que ter post-mortem sucintos, bem pequenos lá diretos, mostrando qual é o erro, o que aconteceu, qual foi o problema e como nós vamos corrigir isso, ok? Como diz lá o Spotify, tem diversas palestras
palestras aí falando sobre DevOps, SRE, ele fala que você pode errar, você tem que errar rápido, aprender rápido e improve rápido, né? Melhorar rápido isso daí, certo? Guarde isso, compartilhe as notícias. E com essa história toda, quem ganha com isso? Ganha o profissional, ganha com isso, que vai ter um ambiente melhor para trabalhar, mais leve, mais solto. Quem mais que ganha com isso? A empresa, porque ela vai conseguir ter a agilidade lá do desenvolvedor, né, de fazer tudo rapidamente. O sysadmin, a operação, vai conseguir controlar, deixar tudo estável rapidinho, mas vai conseguir fazer os deploys, colocar a inovação mais rapidamente lá em produção. Então é importantíssimo aí você ter um DevOps, né, você ter esse espírito aí de ajuda, de pensar lá no outro, usar bastante esses 4 pilares. É importantíssimo você entender e utilizar no dia a dia esses 4 pilares, ok? Então não esqueça de monitorar tudo, compartilhar todas as boas notícias, automatizar tudo que você tem aí, ter uma boa infraestrutura ágil e o melhor de tudo, ter a cultura DevOps, que é aquela cultura de pensar lá na frente, de ajudar o cara que está lá na frente, ok? Isso é importantíssimo. Bem, agora que você já sabe como é o DevOps, o que eu preciso para ter um ambiente DevOps e tudo mais, se prepare para amanhã que vai ter vídeo novo, aí vai ter vídeo aqui na Semana DevOps, né? O segundo vídeo você vai aprender sobre linguagem de script, aprender sobre Ruby lá com o Matheus, então não perca tempo, compartilhe esse vídeo aqui na sua rede social, a hashtag Semana DevOps, para que a galera venha, faz a sua inscrição aqui no vídeo e mais gente conheça e entenda essa mensagem que o DevOps vem aí para mudar. Nós estamos no meio da revolução da nossa indústria, da indústria de tecnologia, e você não pode vacilar e perder grandes oportunidades, ok? Muito obrigado pela paciência, não esquece de dar esse curtir, se inscreva no canal e vamos lá, e até o próximo vídeo aqui na Semana DevOps. Vai! Esqueci, tem mais um pouquinho.